Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus enfrenta um dos temas mais difíceis da mentalidade hebraica. As riquezas como garantia da bênção divina está presente no livro do Deuteronômio. Tão arraigada e tão adaptada esta doutrina que os pobres eram tidos como pecadores, pois se não fossem, seriam repletos de bens materiais. Jesus hoje mostra que o pobre tem a bênção divina, mas não o pobre de bens materiais, porque diante de Deus, o rico tem o mesmo valor e dignidade. Se fala então daquele pobre de coração, isto é, desapegado dos bens e também desapegado de si mesmo. O desapego é um tema inevitável para quem quer compreender a pessoa de Jesus, seu modo de viver, mas também a sua doutrina. Vejamos o sentido da pergunta deste homem no Evangelho. Diz lá, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou. E aí faz aquela pergunta. Para Mateus, o evangelista de hoje é Marcos, mas para Mateus, ele diz que esse que aparece perto de Jesus, que é rico, era um jovem. Por isso temos a parábola do jovem rico, ou o texto do jovem rico, que descreve lá em Mateus 19. Mas aqui fala que alguém, não diz quem é. Então, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E diante desta pergunta, três coisas são importantes. Primeiro, parece que a pergunta nos leva à compreensão de que podemos comprar a vida eterna com obras. Nenhuma obra humana é suficiente para receber esse dom. Tudo é ação divina, tudo é gratuidade, tudo é graça de Deus. A vida eterna, segundo, é um dom de Jesus a nós. Por isso que São Paulo fala que Cristo é a nossa justificação. Está lá em Romanos 10, versículo de número 4. Isto é, Cristo é a nossa santificação, Cristo é a nossa salvação. Então, se você vai para um caminho diferente ao caminho trilhado por Jesus, você está indo contrário à salvação. Mas se você coloca a mensagem de Jesus em prática, vive essa relação profunda com Ele, terá no fim da vida, a vida eterna. E terceiro ponto que podemos tirar é que São Tiago nos fala que é pelas obras que crescemos na fé. Claro que tudo aquilo que realizarmos não nos garante a salvação. Eu não posso dizer, fiz isso porque quero ir para o reino dos céus, porque tudo é graça de Deus. Mas podemos dizer que pelas obras nós crescemos na fé. Então é importante que a gente realize esses atos de caridade, atos de amor, atos de fraternidade, porque nos ajuda a fomentar cada vez mais esta relação com o Senhor. E Tiago menciona isso no capítulo 2. E Deus, então, a partir daí, dará a recompensa como Ele quiser. Exemplo daquela parábola dos trabalhadores da vinha. Chegou o primeiro e ele diz, vai lá trabalhar na vinha, e prometeu àquele homem uma moeda. E assim fez sucessivamente com todos os outros. No final, aquele que chegou primeiro recebeu uma moeda, e que chegou por último também recebeu a moeda. E o primeiro disse, olha, eu trabalhei mais, devo receber mais. E aí é questionado pelo patrão, porque tinha prometido a ele uma moeda. E ele estava sendo bom para aquele que chegou por último. Então é importante perceber que a parábola dos trabalhadores da vinha serve muito bem para podermos compreender isso. Deus é bom, Deus é gratuito, Deus derrama sobre nós a sua graça. Ele não olha simplesmente aquilo que você fez, ou se fez mais, se fez menos, ou que se foi convidado por último ou primeiro. Isso para nós
não é tão importante, mas é percebermos a graça de Deus que invade o coração do ser humano. Tudo é graça de Deus. E é bom que fique claro, porque o israelita piedoso sabe que tudo se recebe de Deus como herança. Ele recebe, por exemplo, a terra como herança, está lá no Salmo 135. Recebe como herança a lei, descrito no Salmo 119. Recebe como herança a bênção e a promessa do Senhor, está em Hebreus 6:12. Recebe também o reino de Deus como herança, Mateus 25:34. E o próprio Senhor se torna a herança de Israel, está lá no Salmo 16. Ou seja, nada é concedido como prêmio pelas ações do homem, tudo é graça, tudo é dom de Deus para a nossa vida. Uma outra questão importante, quando o jovem diz, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Entende-se que não se deve somente esperar, deve agir. Por isso ele diz, o que devo fazer? Olhar para o céu como se algo caísse ou resolvesse alguma coisa, não é o sentido para nós. Ou abandonar-se aos vícios, pecados diversos, como se no final fosse receber aquela herança. O importante é que a gente caminhe neste mundo realizando as obras. E como resposta, Jesus vai dizer, observa os mandamentos. A lista dos mandamentos citada por Jesus, ela está incompleta. Faltam os primeiros 3 mandamentos, os que se referem a Deus. Reparem lá no texto. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Não estão ligados àqueles mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, honrar. Qual o segundo mandamento? Guardar domingos e dias santos. É esse? Hein? Qual é o segundo mandamento? Não tomar seu santo nome. Tem 3 mandamentos iniciais, que são importantes, ligados diretamente a Deus. Então, Jesus não fala desses 3, mas fala dos outros, que estão ligados diretamente ao cumprimento do homem, a ação do homem para com o seu semelhante, que quando este cumpre esses de fato mandamentos, tem então o dom da vida eterna. Então isso é importante porque, na verdade, a única maneira ao qual se pode mostrar o próprio amor a Deus é justamente integrar-se ao amor pelo homem, ao projeto de Deus para com os seus semelhantes. Então, ao cumprir isso, o homem já tem a vida eterna. E ele disse, eu já faço isso, eu já cumpro isso. E é bastante surpreendente, porque essa resposta do jovem ou daquele homem de cumprir os mandamentos deixa Jesus esperançoso, porque ele vai depois fazer uma pergunta crucial àquele jovem. E segundo os rabinos da época, para ser considerado justo, era suficiente cumprir aqueles mandamentos. O texto menciona que Cristo ouviu a resposta daquele homem e fixou nele o olhar e o amor. Versículo 21. Jesus olhou para ele com amor e disse. E aí segue o texto. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que Marcos, que é o evangelista de hoje, ele em diversos momentos dos textos do seu evangelho, ele gosta de registrar os olhares de Jesus. Por exemplo, mostra lá o olhar indignado de Jesus contra os fariseus, Marcos 3:5, passando sobre eles um olhar de cólera, o texto diz. Ou um olhar dirigido aos seus ouvintes,
Marcos 3:34, e percorrendo com o olhar, o texto diz. Ou Marcos 5:32, tem uma multidão que estava cercando Jesus, e ele olha para aquela multidão. O texto diz, e ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Marcos 10:33 mostra o olhar de Jesus para os discípulos. Olhando à volta, Jesus disse, reparem que é o texto de hoje, versículo 23, Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, e também está em Marcos 11:11, onde temos a desordem que reinava no templo, e Jesus também, Marcos registra esse olhar de Jesus. E ele entrou em Jerusalém, no templo, depois de ter olhado tudo. Então, isso é importante para nós, porque também hoje na liturgia, Deus está olhando por nós. É o olhar de Deus para nós. É o olhar de amor de Jesus para com cada um de nós. Então, nós precisamos perceber isso. E é interessante que Marcos apresenta 2 vezes esse fato do olhar de Jesus no seu evangelho. Amados, em relação ao jovem rico, Jesus percebe naquele momento que aquele que está ali está preparado, já que cumpria aqueles mandamentos, para dar um passo mais além, ou subir um degrau, ou voar alto. Por isso ele vai dirigir-lhe aquele convite tão importante. Versículo 21, ele diz, vai, vende tudo que tu tens, distribui aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E a resposta do jovem, daquele homem, está no versículo 22. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Amados irmãos e irmãs, não é possível tornar-se discípulo de Jesus se o coração não estiver despreendido de tudo que se possui. Aqui não está falando que os discípulos de Jesus são os pobres e os ricos vão para o inferno. Não. Até porque o chamado de Deus, o amor de Deus, ele é derramado sobre todos, tanto rico quanto pobre. O problema está não na riqueza ou na pobreza, mas está no despreendimento presente no coração do homem. Muitas vezes é a fama, é a honra, o prestígio, o sucesso, o poder, o bem material que está presente no coração do ser humano. Isso leva ao pecado, à perdição, ao afastamento de Deus. Então não se trata aqui o texto do Evangelho de uma convocação de desprezar ou amaldiçoar os bens deste mundo, até porque precisamos deles, mas uma inspiração para usá-los de forma correta, para colocá-los no plano de Deus, a serviço de quem se encontra muitas vezes necessitados, marginalizados. E é por isso que desde já agradecemos às pessoas que trazem o quilo, por exemplo, porque também isso é a manifestação da partilha, do carinho, do amor aos mais necessitados. Observem que não é imposta aqui na liturgia, no evangelho de hoje, não é imposta a obrigação de dar alguma coisa como esmola. Isso é fruto do coração do ser humano. Quando você vai dar uma esmola, uma oferta, um dízimo, faz através do seu coração. Mas é feita a solicitação para renunciar a tudo que possa atrapalhar a sua comunhão com Deus. Então, não é imposta a obrigação de dar a esmola, porque dar é ato do coração, mas é imposta na sua vida a solicitação para renunciar tudo aquilo que possa atrapalhar a sua verdadeira comunhão com o Senhor. E o episódio de hoje se encerra
com a opção daquele jovem rico, daquele homem rico, de continuar com os seus bens. Ele não teve coragem de aceitar a proposta de Jesus. Ele não confiou em Jesus. Ele não se animou em arriscar-se pela doutrina, pelo chamado do Senhor. Ele teve medo de perder tudo. Ele fracassou. E nós? Será que nós temos coragem de aceitar a proposta de Jesus, de confiar em Jesus? Nós temos aqui medo de perder as coisas? Será que nós vamos continuar fracassando? O jovem rico, queridos irmãos e irmãs, e assim eu termino, não levantou aquele voo para as alturas, não deu aquele passo significativo, não subiu um patamar na sua vida, não se tornou um verdadeiro cristão. Mas, e aqui não estamos para julgar o jovem rico, mas o pior são os cristãos que se dizem cristãos e que permanecem no pecado, tentando sempre enganar ao próprio Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador